Boa noite a todos. Hoje iremos apresentar a obra de Fernando Menes, do CKK Jordank. O grupo é composto por integrantes apresentados nesse slide. Menes nasceu em 1951, na Espanha, estudou arquitetura em Barcelona. Após anos de experiência, fundou seu escritório e hoje atua como professor em diversas universidades mundo afora. Aqui apresentamos alguns de seus projetos mais marcantes, caracterizados por ser projetos sustentáveis. Esses projetos lembram elementos naturais da paisagem urbana. Temos aqui um pouco das inúmeras premiações que Menes foi nomeado por diversos trabalhos, bem como o CKK Jordank, o qual ganhou em 2016 12 prêmios. CKK localiza-se na Polônia. Conforme podemos observar nas imagens abaixo, CKK fica próximo ao centro histórico de Toruń, como mostra na primeira imagem, onde é cercado pelo Anel Verde, observado na segunda imagem. Vemos aqui com mais exatidão o Anel Verde, bem como aonde está localizado CKK Jordank, ambos destacados. A norte e a oeste, onde formam o Anel Verde, são vias de alto fluxo de automóveis. Cabe destacar que há uma barreira arbórea em volta do terreno, o que consequentemente diminui o barulho dos automóveis. Ao sul, a conexão com a cidade é maior, pois possui um maior fluxo de pessoas. No geral, o entorno é silencioso, por conta da arborização. A obra foi projetada em conformidade das legislações vigentes, preservando a paisagem do entorno, cultivando e mantendo sua natureza histórica. Menes aproveitou metade do terreno para a construção, de modo que não intervisse na natureza histórica do local, bem como não impactasse na paisagem e principalmente para que a outra metade fosse de utilização pública. CKK Jordank está localizado na cidade de Toruń, que fica bem no centro da Polônia. E Toruń é uma cidade protegida pela Unesco, né, tomada como Patrimônio Mundial da Humanidade. E ela concentra o seu centro histórico dentro de um anel viário chamado Green Ring, né, ou Anel Verde. E essa área central da cidade tem diversas especificações para a construção, já que é uma área patrimonial sensível, assim. E dentro dessa área, né, nas bordas dela, próximo ao Anel Verde, está localizado o nosso projeto, o local de implantação do projeto. Então, uma dessas premissas é que o entorno fosse totalmente respeitado, que esse edifício não viesse a competir, né, com a história dessa cidade, mas que mesmo assim tivesse uma imponência que mostrasse a relevância cultural de Toruń. Por isso, uma das dificuldades do Menis, do arquiteto, era conciliar um grande programa com um prédio que fosse respeitoso com essa história. Então, vamos falar agora da análise acústica desse ambiente, né? Esse ambiente ele foi planejado inteiramente para ser já uma sala de concerto. Então, ele já foi planejado de forma que fosse um ambiente que tivesse uma boa acústica, né? Esse edifício ele foi planejado para se aparentar com uma caverna e funcionar como uma esponja. Então, o som ele ecoa nesse lugar, né? E ele também ele é absorvido por essas placas, né? Essas placas das paredes e tetos, elas potencializam esse efeito e também elas são moldadas, né? Elas podem ser alteradas de acordo com a ocasião e de acordo com o tipo de evento que vai ocorrer no local. Então, o teto pode abaixar ou subir. O sistema dessa sala, como havia falado já, o sistema acústico dela é variável. Então, as alturas do teto elas podem ser modificadas, né? E de acordo com a altura, né, a reverberação do som ela é diferente. Então, o maior volume que essa sala chega é de 8.200 metros cúbicos e permite que a reverberação seja de 1,85 segundos. E o menor volume é de 6.800 e a reverberação ela dura 1,4 segundos, né, a reverberação do som.
E o material, né, que faz essa absorção, né, como havia falado, que ele funciona também como uma esponja, além de como uma caverna, ele é capaz de atender todos os requisitos acústicos. Então, tanto para apresentações, ele tem esse tempo de 1,85, quando para uma ópera, que requer um tempo um pouco menor, de até 1,2 segundos. Então, esse ambiente, ele se adapta a, ao tipo de oferta que está tendo dele. Então, se está tendo um evento que precisa de uma reverberação maior, ele pode ser adaptado. Se tiver uma reverberação menor, ele também pode ser adaptado dessa forma. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a análise acústica do nosso projeto escolhido, o CKK Jordank. Ele é um projeto que foi feito totalmente com foco acústico para o local. Ele tem uma forma totalmente peculiar em relação a outros projetos do tipo. Os materiais que foram nele usados são totalmente focados num desempenho melhor da acústica. O seu teto tem uma forma totalmente variável, então, dependendo do gênero que for reproduzido ali, eles conseguem adaptar da melhor forma. Até o próprio Fernando Menes disse que eles se preocuparam muito com o uso de materiais em termos de reflexão, distribuição e absorção do som. E nesse sentido, o picado, que é como eles chamam, complementa a geometria da sala e reflete e distribui totalmente esse som. Agora, eu vou falar um pouco sobre materialidade. Os principais materiais utilizados na obra foram concreto, tijolo picado e pedra vulcânica. A técnica do tijolo picado consiste em misturar concreto com outros materiais e quebrá-los após a montagem para obter certos efeitos acústicos. Esse método é novo e foi certificado pelo Instituto de Pesquisa da Construção da Espanha e da Polônia. Em todo o edifício, Mendes utilizou essa técnica e esta foi baseada no legado gótico da cidade de Torum. No caso do CKK Jordank, o efeito quebrado foi conseguido pela mistura de concreto com tijolo vermelho reciclado e pedras vulcânicas. Os tijolos utilizados eram residuais, então foram reciclados criativamente, dando-lhes uma nova forma e função. O exterior é feito de concreto quase branco. Conforme a casca de concreto é cortada e removida, tons de vermelho aparecem como forro em seus orifícios. O material utilizado é uma releitura do uso tradicional do tijolo, estabelecendo um paralelo entre a tectônica da cidade e a localização do terreno. Menes tentou aproveitar empresas e recursos locais, portanto, além de concreto, foram utilizados tijolos usados de uma empresa local. Vou falar um pouquinho sobre o uso desse espaço, né? Esse espaço ele foi planejado para ser um projeto autônomo e complementar, né? Então, o arquiteto ele buscou se inspirar na paisagem do local para criar uma fusão entre o antigo e o novo, através da materialidade. Por isso, ele usou tijolos tradicionais, picados no interior e o concreto branco no exterior, para dar essa impressão, né, entre a fusão entre o antigo e o novo, né? E ele foi projetado para acolher tanto grandes espetáculos quanto eventos menores. Então, por conta dessa adaptação que esse projeto ele pode ter, tanto na mudança da altura do teto, então ele consegue
atender a tantos eventos grandes como óperas, até eventos menores como shows, teatros, cinemas. Então, esse espaço ele tem três objetivos, né? O aspecto de ser como uma caverna, um desempenho acústico e o uso de luz e sombra. Aqui a gente tem duas imagens, né, que dá para ver a diferenciação do uso, né? Temos aqui uma com as cadeiras, né, onde está tendo uma ópera, e uma que fica totalmente livre, sem uso das cadeiras. Agora, falando um pouco sobre a setorização, o edifício tem 22 mil metros quadrados construído, composto por 4 níveis: 2 níveis de subsolo, o térreo e o primeiro andar. No último subsolo, temos o estacionamento, a sala de armazenamento e um vestiário. Nesse slide, temos o subsolo de cima, com o hall que interliga todo o edifício, a entrada para o teatro principal e, no fundo, o backstage. Nesse slide, temos algumas fotos desses ambientes. O hall no lado esquerdo e no direito, e no centro do slide, a imagem do backstage e a sala de reunião. Agora no piso térreo temos o palco externo, que é possível abrir e se conectar com o lado de fora, com uma plateia ao ar livre. Depois, novamente, o backstage e o palco do teatro principal, com uma plateia. E ao lado temos o segundo teatro, que também se abre e se conecta com o teatro principal, formando um terceiro teatro. E logo depois o hall. Nesse slide, temos no lado esquerdo imagens do teatro principal, no canto do lado direito o segundo teatro e acima o hall. No primeiro andar ficam as placas acústicas móveis, o final da plateia e o hall desse andar. Nesse slide, temos um GIF que demonstra bem as diversas maneiras que o teatro pode ser montado. No CKK Yordank que a acústica foi a principal diretriz para conceber esse projeto. O Menis pensou na acústica a partir do primeiro momento de concepção do desenho do projeto, porque já que se tratava de um programa para um local de apresentação que necessita, né, de um desempenho acústico perfeito, ele pensou isso desde as formas até a materialidade. A gente percebe como que ele estudou tanto as questões da acústica quanto sustentabilidade do entorno para conceber esse projeto. Ele utilizou do material tradicional, do picado, da inspiração formal de uma caverna e da flexibilização do uso para que também houvesse a flexibilização da sala. Então, o ensino que esse projeto deixa é que nós podemos, né, a partir do momento que nós estabelecemos prioridades de projeto, conceber estruturas que tenham total sucesso naquilo que nós queremos. Então, por exemplo, no caso do CKK, era essencial que o desempenho acústico fosse importante. Em alguns momentos é essencial, né, no projeto de um museu, por exemplo, que a vista da obra de arte seja importante. Quando a gente estabelece esses parâmetros, a gente consegue conceber uma arquitetura que seja muito mais do que somente um projeto, mas que ele exerça totalmente a função para a qual ele foi projetado.